Então, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula sobre Ronald Dworkin. Primeira aula virtual sobre Ronald Dworkin, tá? Faremos uma breve revisão, tá, pessoal, do que já foi visto em sala e complementaremos, daremos sequência aos estudos sobre o filósofo Ronald Dworkin e sobre as suas teorias, as suas ideias para a ciência do direito, para a filosofia do direito, para a ciência do direito, tá? Então vamos para o slide de Dworkin. Opa, aqui uma apresentaçãozinha breve, né? E agora a revisão. Bom, como vocês já viram em sala de aula com a professora, Dworkin foi um filósofo, um teórico do direito, nascido nos Estados Unidos, que teve grande importância no entendimento, na compreensão, no estudo acerca das decisões judiciais. Tá? Esse foi o grande objeto de estudo de Dworkin. As decisões dos juízes a respeito da lei e dos direitos. O que os juízes decidem é justo ou injusto? Qual o caminho para se atingir a melhor decisão judicial, a melhor resposta, né? Então, ele estudou bastante isso, né, ao longo da sua carreira, pôde ter a experiência com o direito na teoria e com o direito na prática, porque ele foi assessor de um dos juízes da Suprema Corte, tá? E contribuiu bastante para o entendimento sobre a fundamentação, a argumentação e a justificação das decisões judiciais, tá? Porém, antes da gente ver as suas teorias propriamente ditas, vamos contextualizar um pouco, né, o ambiente em que Dworkin viveu, tá? Esse filósofo, esse teórico do direito. Veja, pessoal, Dworkin é um dos principais teóricos do direito. Ele representa a filosofia do direito anglo-saxônica, só que ele representa uma nova etapa dessa filosofia do direito, tá? O pensamento jurídico tradicional da filosofia do direito anglo-saxônica, ele se fundamentava nas teorias de Jeremy Bentham, John Austin e Herbert Hart, por exemplo, né? Havia outros, mas aqui nós destacamos esses. E o Herbert Hart teve um papel crucial para o estudo, para o aprofundamento de Dworkin na ciência do direito, certo? Dworkin ele contrapôs muitas das ideias de Hart. Ele construiu um antagonismo às ideias pregadas por Hart, principalmente as ideias pregadas naquele livro, O Conceito de Direito, né? O livro de Hart, um dos livros mais famosos. E eu destaco também aqui o Jeremy Bentham. Por quê? Porque na sequência nós vamos ver que Jeremy Bentham foi um dos idealizadores da filosofia utilitarista, também combatida por Dworkin, tá? Essa filosofia utilitarista, ela tem a sua repercussão, sobretudo na esfera econômica, né? Por isso vocês estudam na teoria econômica, né? Teoria econômica e direito, essa disciplina, o teórico chamado de, o economista chamado de John Stuart Mill, né? E veem também um pouco sobre Jeremy Bentham. Por quê? Porque eles desenvolveram a filosofia utilitarista, baseando-se numa muito mais antiga, lá da Grécia, né, da antiguidade clássica, o hedonismo, a filosofia hedonista. E nós vamos ver isso na sequência, vamos ver as adaptações que eles fizeram para construir essa filosofia utilitarista e vamos ver o combate de Dworkin a essa filosofia utilitarista, ok? Então, Dworkin ele se opõe à filosofia utilitarista, porque ele se preocupa muito com os direitos individuais. Então, ele opõe a essa filosofia ideias baseadas nos direitos individuais, fundamentadas em outro filósofo, tá? No filósofo John Rawls, certo? E quem foi John Rawls? John Rawls
foi um pensador, um filósofo também norte-americano, que colocou muita ênfase na questão da equidade como pressuposto para a justiça. Essa era a ideia por excelência de Rawls. Tá? Não há justiça sem equidade, sem a garantia efetiva de uma igualdade. E, baseando-se nisso, Dworkin combate o pseudo-igualitarismo e as atrocidades a que as doutrinas utilitaristas poderiam conduzir. Ok? Vamos ver na sequência alguns exemplos dessas atrocidades, né? Desses perigos do utilitarismo. Mas antes nós precisamos saber em que consiste o argumento utilitarista. Em que consiste essa filosofia, essa ideia? Olha, a filosofia utilitarista, preconizada por economistas como Jeremy Bentham, John Stuart Mill e também por juristas como John Austin e Herbert Hart, como falei para vocês, vale-se de um raciocínio composto de 3 pressupostos. Então, observem bem como é a constituição dessa filosofia utilitarista. Tá? Primeiro pressuposto: as pessoas têm o dever moral de agir em cada decisão que tomam, desde que os interesses das outras pessoas sejam tão importantes quanto os seus próprios. Ou seja, eles não admitem que as pessoas sejam altruístas, numa linguagem psicológica, né? Vamos dizer assim. Eles põem muita ênfase na seguinte perspectiva: você, indivíduo, precisa colocar na mesma medida, no mesmo patamar, os seus interesses e os interesses dos outros. Você não pode admitir, você não pode raciocinar com base na ideia de que os interesses dos outros devem se sobrepor aos seus. Eles raciocinam mais ou menos por aí, tá bom? Então esse é o primeiro pressuposto da filosofia utilitarista. Existe o dever moral de agir? Existe. Mas na medida em que as pessoas entendam que os seus interesses devem ser colocados na mesma proporção, na mesma medida, dos interesses das outras pessoas. Na sequência, nós temos o segundo pressuposto. O segundo pressuposto da filosofia utilitarista consiste em dizer que as pessoas agem assim, ou seja, agem de acordo com o primeiro pressuposto que acabamos de explicar, quando tomam decisões que aumentam a felicidade média da comunidade. Ou seja, trocam aquilo que alguns perdem em torno da felicidade por aquilo que alguns ganham. É o famoso sacrifício da minoria em nome da maioria. Tá? É a felicidade da maioria que os utilitaristas querem por ênfase, que os utilitaristas querem garantir. Tá? Eles não admitem que uma minoria possa estar feliz, possa estar dotado de felicidade, seja aí nos seus mais diversos aspectos, em detrimento da maioria. Eles sempre prezam pela maioria, pela felicidade da maioria. E eles preceituam isso. Eles dizem que a felicidade média da comunidade, a felicidade geral da comunidade, deve se sobrepor à felicidade de grupos minoritários. E o terceiro pressuposto: o dever decorrente dessas duas ações anteriores, ou seja, primeira ação, colocar na mesma medida, na mesma proporção, os meus interesses e os interesses das outras pessoas. Né? Segunda ação, tomar decisões que favoreçam a felicidade da maioria em detrimento da felicidade da minoria. O dever que decorre dessas duas ações assume uma forma de regras que exigem das pessoas a ação como se estivessem fazendo barganhas em negociações sem custo. Como assim? Não estou entendendo. Vejam, essas duas ações anteriores, ou seja, colocar no mesmo patamar os meus interesses e os interesses das outras pessoas e prezar sempre pela felicidade da maioria, gera algumas regras. Essas duas ações juntas geram algumas regras.
E essas regras exigem que as pessoas façam trocas, façam barganhas na sociedade em benefício delas próprias. Busquem sempre o benefício individual. E aí eu coloquei entre parênteses, isso é uma extensão do hedonismo. O que é a filosofia hedonista? É a corrente que prega que você deve buscar o prazer e evitar a dor. Busque o prazer, evite a dor. Essa é a defesa que os hedonistas fazem. Essa é a corrente pregada por eles. Tá? O hedonismo é a filosofia grega. E o utilitarismo se vale do hedonismo para universalizá-lo. Para dizer que se cada indivíduo buscar singularmente, ou seja, para si, a felicidade, a sociedade inteira será feliz. Olha o raciocínio que eles utilizam. Se cada sujeito, se cada pessoa, individualmente, singularmente, buscar a própria felicidade, nós vamos gerar uma felicidade coletiva, porque cada um buscando a sua felicidade gerará a felicidade como um todo na sociedade. Esse é o raciocínio deles, combatido por Durkheim. E vamos ver na sequência como ele combate. Antes disso, vejamos um pouquinho sobre John Rawls, tá? John Rawls, em particular, ele acusa o utilitarismo de conduzir, ao menos potencialmente, a desigualdades extremas na distribuição de recursos, na distribuição dos bens em sociedade. E mais ainda, ele acusa de duas coisas. Ele acusa o utilitarismo de provocar uma desigualdade extrema na distribuição dos bens e dos recursos na sociedade, e acusa o utilitarismo de não oferecer garantias suficientes em matéria de respeito aos direitos individuais. Ele provoca desigualdade e ele provoca desrespeito aos direitos individuais. São duas acusações diversas. Uma é baseada na equidade, na questão da equidade. E a outra é baseada na questão da corrupção, na questão da ética que precisa ser preservada em relação aos direitos individuais. Rawls, ele afirma que ao atender exclusivamente ao aumento total do nível de bem-estar, ao bem-estar social, o utilitarismo não se preocupa pelo modo com o qual esse bem-estar é distribuído. É como se os fins justificassem os meios, e isso Rawls não admite. Por quê? Porque ele preza pelos direitos individuais. Por que os fins não podem justificar os meios para Rawls? Porque ele preza pelos direitos individuais, por uma ética nos direitos individuais. Tá? Então, não é admissível para Rawls que admitamos sempre, que prezemos sempre pela felicidade da maioria em detrimento da minoria, de qualquer jeito, né? Sob qualquer justificativa, em qualquer circunstância. Não. Isso pode conduzir a perigos. E nós vamos ver alguns exemplos desses perigos, tá bom? Voltando então para Durkheim, nós vamos exemplificar um pouquinho os perigos causados pelo utilitarismo que é levado às últimas consequências, né? Então, Durkheim, ele pretende demonstrar na sua análise que se nós levarmos o utilitarismo às suas últimas consequências, nós vamos estar diante de situações em que, pela filosofia utilitarista, essas situações se justificam. Mas, na prática, isso é um absurdo. Isso é um crime. Isso é inadmissível. Vocês vão ver. Como resolver as seguintes questões, por exemplo. Exemplo 1. Uma sociedade extremista composta por numerosos fanáticos anti-indígenas, anti-indigenistas, entra no consenso, ainda que por superstição, por uma ideia miraculosa dessa sociedade, de que a tortura de um índio propicia o aumento significativo do nível de felicidade dessa sociedade. Se for uma sociedade de sádicos, eles podem pensar justamente nisso. Vamos supor que seja uma sociedade de sádicos e de anti-indigenistas. Eles entraram no consenso de que torturar um índio gera a felicidade geral da sociedade. E aí? Como
resolver uma questão como essa? É justo? Vale tudo para a felicidade da maioria? Vale tudo para a felicidade da sociedade? Evidentemente que não, né, meus amigos? E aí Dworkin coloca em xeque esses pressupostos do utilitarismo. Tá vendo? Não é sempre que vale a felicidade da maioria. Outro exemplo, outra sociedade também de forma supersticiosa acredita que a manutenção de uma criança pobre em cárcere privado é a razão para o desenvolvimento da maioria e que se retirar da criança pereceria todo o restante da população. Outro absurdo, né? Então, os absurdos da tortura, no primeiro exemplo, e do cárcere privado, no segundo exemplo, são exemplos, são formas que nos fazem refletir sobre os perigos de colocar sempre em primeiro lugar a felicidade da maioria. Não é possível admitir que a felicidade da maioria seja sempre válida para Dworkin, seja sempre a melhor, seja sempre a melhor forma. Não é isso, tá? Não é bem assim. Então ele coloca o utilitarismo em xeque através desses exemplos, tá? Vou procurar também outros exemplos para a próxima aula. Vejamos aqui alguns questionamentos que Dworkin faz a essa filosofia, tá? Nós estamos nos debruçando sobre os questionamentos, sobre as incursões de Dworkin a respeito da filosofia utilitarista, tá? Na sequência, nós vamos ver as ideias dele. Vejamos. São consensos justos os que decorrem da filosofia utilitarista? Pode-se admitir esse tipo de crenças, esse tipo de superstições, ainda que em benefício de uma grande maioria? Para garantir a felicidade geral de um povo, vale tudo? Como eu perguntei a vocês? Não vale. Para Dworkin, não vale. Não é possível colocar esse pressuposto da felicidade da maioria num patamar absoluto, num caráter absoluto. É muito perigoso, tá? Então, ele expõe os filósofos utilitaristas aí a contradições, a questionamentos, a injustiças, tá? Ele expõe que esses filósofos afirmariam que o bom raciocínio moral deve proceder em dois níveis. E agora eu chamo a atenção de vocês porque ele a gente colocou nos slides anteriores algumas análises práticas de Dworkin acerca da filosofia utilitarista e agora ele vai fazer algumas análises teóricas, ok? Então eu vou encerrar esse primeiro bloco, já está partindo para acho que quase 20 minutos, para não cansar vocês, e a gente continua no segundo bloco falando sobre os níveis aí do raciocínio utilitarista. Dworkin vai se debruçar não só sobre a prática da filosofia utilitarista, mas também sobre a teoria, ok? Até o próximo bloco.